Mestre, a capoeira nasceu nas senzalas ou não? Olha, Gunga, isso não, tá? Não tem documentos que provem isso. Não existe. Não existe documentos, tá? Ela nasceu na parte urbana. Isso, historicamente, os documentos levam ela para a parte urbana. Não existe documento nenhum. Veja bem, existem dezenas de teorias. Teorias não quer dizer que é verdade. Eu vou defender uma teoria também, vou lançar um livro meu, entendeu? Mas isso não quer dizer que é verdade. Né? A teoria não quer dizer é. Então, quando a gente fala de capoeira, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ser neutro em muita coisa. Ficar longe de religião, longe de raça, etnia, entendeu? Para você poder entender, porque muitas das vezes, talvez, seus olhos vão estar só para aquilo ali. Aí, pontos importantes passam, e que estão em documentos, entendeu? Tá? Então, não tem. Se um dia aparecer, aí eu estou aqui até para poder palestrar também e aprender e estudar, né? E pesquisar. Mas, no momento, não existe documento que tenha essa fala, essa escrita, não tem documentado, não existe. Uma que eles ficavam, a senzala era um local que eles ficavam presos e trancafiados ali. Eles não tinham oportunidade, não tinham liberdade dentro da senzala, tá? Então, isso aí foi uma história que foi sendo contada e que chegou, que até hoje, muita gente... Isso, mas documentalmente não tem, entendeu? Tá, mas aí em livros de escola tem. Sim, é onde a gente está vivendo uma coisa que não é real. Eles estão colocando algo que não tem documento. Entendeu? Eu já bati muito de frente em colégios, eu já dei aula em dezenas e centenas de colégios. Não existe. O que está acontecendo é que muita gente não quer ficar chateado, não quer. Muita gente já escreveu muito livro. Por exemplo, você vai botar no Google, vai pesquisar, lá é um livro branco que qualquer um bota o que quer. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai pesquisar. Eu, quando falo de capoeira, eu falo sobre documentos. Sobre o que está registrado nos anais da história, seja no Rio, Pernambuco, Bahia, Maranhão, são os estados mais antigos, tá? Então, eu falo sobre documentos. A questão oral, bato palma, mas é uma verdade, quem conta um conto, aumenta um conto, tá? Você, para falar de uma coisa de 200, 300 anos, é complicado, entendeu, mestre? Então, documentalmente, não tem relato nenhum escrito da prática da capoeira na senzala e na região rural. Entendi. E ela então se dá... Na parte urbana. Onde começou... os documentos ali, na parte urbana. Tá aí, mais ou menos, por onde começou isso daí? Olha, os documentos mais antigos, que isso é fato, quem encontra, que prove, né? Porque você vê muita gente, teve até um rapaz que veio aqui falar, depois eu vi que muita gente rebateu ele. Quer dizer, você questionar, tem que ter o questionamento, que é importante, mas com um documento. Com argumento. Como você chegar e sair marretando ali um mestre, isso é uma coisa séria. A gente está aqui falando de documentos, né? E sobre documentos, a gente vai falar, Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Inclusive, o nome... capoeira, ela já foi chamada também de carioca. Tem nos processos lá de códigos de postura e de leis proibindo a capoeira e também chamada de carioca. Entendeu? Inclusive, isso é uma longa história, né? A gente está falando... Sim, não, mas pode ir explanando aí. O que acontece, o mestre? Ela tem... Se você chegar no Rio, dá para fazer uma faculdade de vários períodos, estudando sobre a capoeira do Rio de Janeiro, tá? Vou falar um pouquinho do Rio. No Rio de Janeiro, você vai ver que ela foi guarda, ela nasceu na polícia, na corte, ela foi segurança de políticos, de senadores. A gente teve no Rio de Janeiro, Marechal Floriano era capoeirista, Barão do Rio Branco era capoeirista, Dom Pedro I, junto com o Francisco da Silva Chalaça, que encaminhou ele, que eles se conheceram numa taberna, e ele veio fugido de Portugal, das invasões napoleônicas, isso é documentado. Então, a gente tem uma gama de histórias entranhadas aí,
no Rio de Janeiro, que dá para fazer faculdade, filmes, entendeu? De acontecimentos fantásticos. Que se eu começar aqui, eu vou ficar 2, 3 dias falando com você. Mas o interessante, o mestre, que tem várias teorias. E as pessoas estão ali, né? Cada um puxando, se mantendo. Se você me perguntar para mim, por exemplo, a gente tem uma lei, teve uma lei, assim que chegou a família real em 1808, isso aqui o Rio de Janeiro era repleto de capoeiristas. Eles se dividiam em freguesias. Freguesia vem da igreja, tudo ao redor, né? Por isso que eu falo assim, meu freguês chegou aí. Entendi. Estou chegando no meu freguês. Por quê? Porque o comércio crescia em volta da freguesia. E os capoeiristas queriam o quê? Ficar nessas freguesias onde tem comércio. Que eles eram, muitas das vezes, bancados. Para botar moral no local, não ter roubo, né? Eles eram contratados para comícios, eles iam para frente das bandas, tem relatos lá, desfiles das bandas militares, eles na frente, eles indo na frente. Como pode um negócio desse? Então, tem que se aprofundar para poder entender que eles também estavam ligados. Então, você vai ver, na época, miliciano praticava capoeira. Você vai ver chefe da guarda, que é capoeirista. Então, quando se fala nesse período, não é você agachar no pé do birimbau, louvar, cantar uma louvação, uma chula, uma ladainha, seja o que for, e ficar naquele jogo. Não era isso. Ela veio se transformando, né? Ela veio se transformando. Então, você vê nos documentos lá atrás, que o que era um capoeira? Ele era um praticante que atacava bem com a cabeça, ele peneirava, ele fazia as negaças, que é enganar, atacava com mão, atacava com perna, te dava um cambapé, uma rasteira, um corta-capim, um rabo de arraia. Esses são os nomes mais antigos dentro da capoeira. Até o nome capoeira, você vê que é uma coisa interessante. Por exemplo, a gente vai falar de nomenclatura. Todas elas catalogadas estão no Rio de Janeiro, as mais antigas, tá? A gente tem ela catalogada lá atrás vários relatos de livros, e depois escritos em livros, Plácido de Abreu, Coelho Neto, ODC, que era um oficial do Exército, aí depois vem Aníbal Burlamarque, o mestre Zuma, que catalogou. Então a gente tem essa riqueza, né? Documentada, estou falando de documentos, né? Então, até então, por exemplo, academias, já se falava no século XIX, a década em 1820, 1830, o pessoal treinava capoeira, os batalhões treinavam capoeira. Tanto que teve um período interessante, se eu ficar aqui pulando, a história é tão interessante, você acaba pulando trechos, entendeu? Mas vai explanando. Mas é interessante. Por exemplo, o Nunes Vidigal, ele foi um comandante, é o primeiro comandante brasileiro, que até então eram portugueses, tá? O Nunes Vidigal, ele foi um comandante da guarda, que ele recrutou capoeirista, vem cá, e pegou o pessoal da nata dele. Então, você está colocando delinquentes. Porque se você está pensando que o capoeirista, ele era um cara que defendia a moral dele, a integridade dele, como de onde ele veio, não. Ele defendia o território dele, a grana, entendeu? Porque onde paga mais. Porque tem na capoeira também, que a capoeira é uma luta de liberdade. Depende, que liberdade? Qual liberdade? Do africano, da liberdade do africano? Eles se matavam. Por exemplo, você vê em documentos que um escravo fugindo de uma freguesia entrou num outro território de um outro grupo, de uma outra malta, e ele foi esfaqueado. Ele não foi bem recebido. Então a gente vê que no território do Rio de Janeiro, nesses períodos aí há 200 anos atrás, não tinha nada de liberdade não, era demarcação de território. Você vê que eles estavam defendendo seus territórios, por quê? Porque também eram bancados politicamente pelo comércio, entendeu? Então já é coisa de manobra mesmo, né? Desde lá de trás. Sim, basta você começar a ver lá atrás. E ela foi tomando uma roupa.
A gente está falando de uma coisa de 200 e poucos anos, né? Uhum. Não é você olhar, eu tô vendo a capoeira agora, e você achar, imaginar que ela é... Não, ela não era assim. R tem novidade, vem pra roda, não é uma marca, é um movimento. Vai lá, encomenda a sua camisa e venha fazer parte desse movimento.